Fala aí galera, eu vou tentar fazer um cursinho introdutório a C++ em menos de 10 minutos para ajudar aí vocês que estão precisando. A gente tem aqui a nossa main, que é a função principal. A princípio o nosso include da biblioteca principal também do funcionamento de C++. Essa linha aqui ela está basicamente dizendo use o prefixo std para comandos específicos que posteriormente vocês vão aprender na linguagem, mas que não são iniciais. Os iniciais e mais importantes são esses daqui, que eu coloquei em comentário. Bom, este comentário aqui, como vocês podem ver, ele só funciona em uma linha. Para múltiplas linhas de comentário, a gente tem que fazer isso aqui, ó. Por algum motivo está selecionado automático, mas eu estou basicamente fazendo um comentário. E vou fechar, assim eu tenho múltiplas linhas de comentário. Bom, primeiramente vou começar aqui com o cout. O cout seria basicamente algo que printasse ou que jogasse para o output uma string, uma variável. Este aqui é o corpo do cout. Você escreve cout, esquerda, esquerda, dos setinhos para esquerda, string, ponto e vírgula para fechar. Eu vou dar um run aqui para vocês verem. Isso aqui é um hello world e dá um return zero. Return zero é bem padrão também, não precisa vocês se preocuparem agora. Está basicamente dizendo retorne zero como resposta para essa classe main do tipo inteiro. Então é uma coisa um pouquinho mais avançada, não vamos se preocupar com isso. Bom, a gente vai usar o comando cin agora. Ele é utilizado para você basicamente receber alguma informação do usuário diante de uma variável. A gente vai fazer uma declaração do tipo inteiro de uma variável, uma string se declara desse jeito, um double se declara desse jeito, basicamente assim que se declara variáveis. A gente vai fazer uma int x igual a 5, não, a gente vai fazer uma int x e a gente vai pedir para que o usuário digite x, beleza? E depois a gente vai printar ela no console. Vamos dar um run, está compilando, e a gente vai colocar aqui o número, compilou, a gente vai colocar o número 20 no... Primeiro fez o cout aqui do Hello World, né? Não deu um espaçamento que eu não pedi, então tá diretamente pedindo o X. Vou colocar 20, ele vai printar 20. Se a gente tivesse colocado aqui endline, a gente teria jogado esse input para cá, e aí a gente escreveria, por exemplo. Isso aqui que eu quis dizer. A gente quebrou a linha. Hello World, 30, 30. Beleza. Logo após isso, a gente vai entrar aqui em um comando chamado if. Bom, se o nosso x for igual a 30, faça isso. Beleza? Esse aqui é o corpo. O corpo do if é if, condição no parênteses, abre e fecha chaves. O que tiver dentro ele executa. Como o nosso x, agora a gente vai dizer que ele é 30, por quê? Porque eu vou pedir para que o usuário diga o valor de x após o hello world, 30. Aí ele vai dar um cout no 30 e vai dar um cout no faça isso. Aqui faltou nossa quebra de linha. E não faça isso porque ele é igual a 30. Se ele não for igual a 30, então faça else. Ou seja, se for igual a 30, faça isso. Se não for, faça isso. Não é igual a 30. No C++ a gente utiliza a comparação com dois iguais. Um igual é só para uma atribuição de algum valor a uma variável. Então eu vou colocar um valor diferente de 30 para que a gente receba o else e vocês vejam o que executa. Vou colocar 32, então a gente executa que não é igual a 30. Bom, para o comando while, que é o posterior a esse, a gente vai interpretá-lo da seguinte forma. While significa enquanto. Então, enquanto o nosso x for algo, ou seja, for igual a 5, execute esta frase, e aí a gente vai dar um x++.
x mais mais é a mesma coisa da gente fazer x igual a x mais 1. Ou seja, a gente vai tirar essa parte aqui para facilitar o processo, dizendo que o nosso x é igual a 2. Dizendo que o nosso x é igual a 5. Pronto. O que vai acontecer aqui é o seguinte, o nosso x é igual a 5, e enquanto o nosso x for igual a 5, execute essa frase. E aí, logo após eu vou adicionar mais 1, ou seja, essa frase vai ser executada apenas uma vez. Porque o nosso x aqui vai virar 6 e ele vai quebrar a condição do while. Pronto, é assim que funciona o while. E você pode fazer um while infinito daquela forma se a gente tirasse isso aqui. Ele executaria essa frase para sempre. E você pode fazer também dessa forma, while 1 para lá, infinito. Beleza? Ou while true, como bool, por exemplo, bool A. Isso aqui é uma variável booleana, true ou false. É o que ela pode receber. Ela pode ser true ou ela pode ser false. Então while também pode ser igual a 1. E aí a gente vai para o laço de repetição. Bom, o laço de repetição ele é um comando utilizado para muitas repetições. Que você não precisa, que você não quer criar um monte de ifs ou então um monte de whiles. E a gente vai aprender da seguinte forma. Eu vou colocar números aqui, beleza? E prestem bem atenção nestes números. Este aqui é o corpo do for. O laço for ele é executado da seguinte maneira. O primeiro comando antes do ponto e vírgula, ele executa uma vez só. Por isso que eu coloquei aqui o 0. Ele é só nosso start. Logo após, é executado o segundo slot, ou seja, esse segundo espaçamento antes do ponto e vírgula do for. E aí, prosseguindo, a gente executa o que está dentro das chaves e sobe pro terceiro slot, ou seja, ele vai ficar fazendo isso. Executou a primeira vez, aí ele vai vir para cá, é nosso start, lembra? Ele executou a primeira vez, vai vir para cá, aí depois vem para cá, aí depois vem para cá, aí depois vem para cá, vem para cá e vem para cá. Esse movimento. Executa o que está aqui, o que está aqui e depois o que está aqui. Então, eu vou deixar escrito entre comentários, que a gente possa escrever comando. Bom, lembra que é o nosso start? Então vamos declarar uma x igual a 2. Eu quero que a gente trabalhe com esse x igual a 2. Consequentemente, a gente vai ter que declarar a nossa primeira função do laço de repetição. E geralmente é utilizado aqui a primeira função a delimitação, ou seja, a gente vai limitar até quando o nosso laço vai executar, até quando ele vai parar de funcionar. Eu quero que nosso laço funcione até que meu x seja menor do que 11. Logo após, a gente vai executar esta parte do corpo, ou seja, incrementar alguma função para executar dentro do for. Ou seja, eu quero printar aqui para vocês, para que a gente enxergue o funcionamento do laço, o nosso x. Estou dando um Alt no x. Ou seja, a gente pode fazer isso aqui também. Nosso x é x. Então, ele vai executar o nosso setup, ou seja, o 0, o nosso 1 primeiro, o x é menor do que 11? O x é igual a 2. Então executa a parte de baixo. Nosso x é igual a o x, ou seja, 2. E aí faça essa terceira parte, que é a última. Eu quero dar um x++. Ou seja, o que vai acontecer? X++ é a mesma coisa que dizer x é igual a x mais 1. Mesma coisa. Eu estou incrementando 1 a variável x, beleza? Então o que vai acontecer? A gente vai ter um x igual a 2 para iniciar. X é menor que 11? Então, nosso x é 2. Vira 3. X é igual a 3, então x é menor do que 11. Executa o que está embaixo. Nosso x é 3. Volta para cá, 4. 4 é menor que 11? Nosso x é 4. 5. 5 é menor que 11? Nosso x é 5. 6. 6 é menor que 11. E assim, consequentemente.
Então esse é o laço de repetição, para que você não fique repetindo várias e várias vezes o mesmo procedimento. Eu fiz alguma coisa errada aqui. Expected for X. Ah, certo. Não, não. Faltou colocar a divisão aqui. Desculpa, pessoal. A cada, cada slot que a gente for colocar aqui, a gente tem que distribuir dessa maneira, com setas para a esquerda. Então foi basicamente o que a gente falou aqui. A gente tem o laço de repetição e estes são os comandos principais pro básico de C++. Eu espero ter ajudado. Qualquer coisa pode deixar nos comentários aí embaixo que eu respondo. E deem um like, mandem para os amigos. E é isso. Um abraço, pessoal.